Oi! Bom dia! Bom dia! Vamos falar de comunicação no trabalho? O que você tem para me perguntar? Porque hoje eu sou o entrevistado, né? Isso. Eu estou muito feliz com esse nosso tema de hoje. Por quê? Porque a comunicação do trabalho, ela envolve muito mais do que as pessoas imaginam. O lado ator, a Uhum. dramaturgia, todas as técnicas que vocês, como atores, aprendem ao longo do teatro. Eu acho que toda Sim. empresa tinha que ter um artista para palestrar, para ensinar a se posicionar, porque eu falo Uhum. muito. As pessoas não sabem, mas quando a gente estuda programação neurolinguística, 95% da nossa linguagem ela é não verbal e 5% são as palavras. Então, quando a gente fala comunicar, nós não estamos falando só de saber conversar, é se posicionar, gestos, tom de Uhum. voz, olhar. Então, assim, as pessoas devem estar pensando assim, mas o que é que um ator tem para falar sobre comunicação no ambiente de trabalho? Por que não a Ana Uhum. Flávia, que faz gestão, que trabalha com gestão de liderança? Ela que desenvolve Uhum. pessoas. Por que não? Porque hoje eu quero ser entrevistada, porque eu sei técnicas relacionadas à liderança, a PNL. Mas você vai trazer para a gente as dúvidas, as dicas preciosas que a gente pode aplicar no dia a dia com o que a gente tem, que é o quê? Uhum. Eu, o corpo. Porque o ator, ele trabalha com o corpo, com a voz, com o tom de voz. Então, eu vou ficar de aluna aqui e eu já vou partir para a primeira pergunta. E hoje, Rony Moraes, eu vou te cortar se você falar muito. Tá, vamos lá. A gente tem 15 minutos, né? Beleza. Rony, estamos sabendo nos comunicar no dia a dia? Bom, o que eu percebo no teatro cotidiano é que a gente não sabe abordar as pessoas. A gente não sabe como chegar até essas pessoas. A gente não consegue fazer uma conexão. Que seja com meu filho, que seja alguém que trabalha numa empresa junto comigo, que seja vendendo algo. Eu não consigo conectar, fazer o jogo da comunicação. Porque quando a gente se conecta com o outro, a gente está seguro e muitas vezes a gente não tem segurança para jogar com o outro, para conversar com o outro. E o ator, para ele ir para a cena, ele tem que estar seguro. Outra coisa, a gente não consegue customizar. Sua avó falava muito disso, né? Vamos customizar, vamos dar um jeito nisso aqui, vamos reaproveitar. Customizar é você ir no canal da pessoa, como ela funciona. Ela é mais auditiva, ela é mais visual, ela é mais sinestésica, ela é mais sinestésica, ela é do toque, ela é do abraço, é, ela é visual, ela é direta, objetiva, né? Ela é auditiva. Você tem cuidado para falar, para utilizar a sua voz, para conversar com essa pessoa? Então, assim, a gente não customiza a comunicação. A gente chega, é desse jeito que eu falo e pronto, e acabou. Perfeito. Você falou uma coisa que eu acho interessante, que é sobre o sinestésico, o auditivo, o visual. Se a gente soubesse o poder de conseguir compreender isso nas pessoas, saber identificar, a gente pode. Por que às vezes assim, um professor, um gestor, um líder na empresa não consegue compreender por que ele chega, a linguagem dele chega, a fala dele chega tão bem em uns e não em outros. As pessoas não conseguem compreender por que não consegue falar a mesma língua. Porque não se Aham, fala a mesma língua. Cada um tem sim. uma porta de entrada, né? Justamente, uma porta de entrada. Vamos à segunda pergunta. Como a comunicação cotidiana pode chegar até a empresa e ser benéfica ou prejudicial? Prejudicial quando a gente tem chefe. Sempre quando tem chefe, é péssimo. Porque ele está ali para cumprir metas, produzir. Quando eu tenho líder, eu tenho comunicação. Esse líder, ele sabe que não tem como eu tirar a mochilinha da emoção. Ah, você tem que deixar os seus problemas em casa, aqui é outra coisa. Não existe isso. Não Quando eu somos vou para a computadores. empresa, eu vou com toda a minha identidade. Então, se o líder consegue ver que aquela pessoa não está bem e vai criar uma conexão com ele, para quê? Não, peraí, eu preciso de um produto, eu preciso que ele produza. Ele não está bem. Tenho que saber me comunicar com ele, gerar confiança, empatia para que, olha, eu estou aqui, se você precisar de alguma coisa, vamos lá, o que está acontecendo? Então, o líder, ele acolhe. E aí o líder acolhe e o chefe manda. Então eu faço porque eu tenho que ganhar um salário no final do mês.
O líder, ele cobra, sabe que tem um ser humano ali, ele humaniza essa relação, ele sabe lidar com pessoas, e aí essa pessoa fala, nossa, olha só como é que ele está me tratando aqui. Eu lembro, Ana, de o Rony aprendeu a ser líder dando aula. Então, mulher, o Rony, às vezes ele tem um momento que a gente tem que tratar todo mundo igual, para a gente conseguir o objetivo. Às vezes a gente estava lá, nossa, hoje a aula vai ter um ensaio, de repente chega uma menina com cólica. E você já via. Aí o ensaio, não, gente, hoje ela vai ficar sentada aqui. A menina estava com cólica, foi no ensaio ainda. Falei, você não quer voltar para casa? Não, eu posso assistir? Eu estou aqui, eu não consigo fazer, mas eu posso assistir. Olha, se você precisar sair, você pode sair. Fique à vontade, tá? Sua mãe está sabendo? Não, ela está sabendo. Então, assim, todo esse cuidado. E os meninos também, quando o líder, eu me sinto líder, tem esse cuidado, todo mundo agora tem esse cuidado com ela. Então, eu venho essas cenas na minha cabeça. Eu aprendi a ser líder com os meus alunos, principalmente as mulheres, principalmente as crianças. O que está acontecendo na casa dela? Por que ela não está produzindo hoje? E aí, quando ela volta, no outro dia, ela volta com um sorriso, ela dá 3, 4 vezes mais. Por quê? Acolhida. Acolhida. E existe essa diferença. Quando eu tenho chefe, existe uma péssima comunicação, porque eu me espelho no chefe. Quando eu tenho líder, liderança, líder gosta de gente, sabe? Gosta de estar ali. Ele customiza a sua comunicação. Então eu olho para o líder e falo, eu tenho prazer de trabalhar aqui. Nossa, eu nem fico olhando, nem sextou e nem segundou. Eu amo trabalhar aqui. Ai, perfeito, Rony, você falou tudo. Gente, eu estou com as minhas colinhas aqui, sabe por quê? Porque a Ana falou assim, 15 minutos, Rony. Então hoje colinha aqui, gente. Tô seguindo o roteiro, Ana. Porque eu já sou atrevida, eu sou o tipo de pessoa que agora eu mando no Rony também. Ai, meu Deus. Tô sendo chefe, mentira. Isso. Tudo que você falou, eu acho muito perfeito isso. E é bom que isso fica muito bem frisado. Porque as pessoas não percebem que o chefe, ele não tem comunicação porque não existe o diálogo. Ele não quer ouvir o outro lado. Ele não quer dar o exemplo. Você falou uma coisa perfeita que não tem como eu não fazer um comentário sobre isso. Que é quando as pessoas, os seus alunos, eles começavam a ter o cuidado com a menina que estava com cólica. Mas por quê? Porque foi pelo exemplo. Porque o bom líder, ele põe a mão na massa. Ele faz junto. Ele fazendo junto, ele está dando exemplo. É frase que a minha avó falava e que a minha mãe fala muito. A palavra ensina, o exemplo edifica. Então, quando você está ali no meio, fazendo junto, você motiva e leva. Mas vamos para a nossa terceira pergunta. Se não há uma boa comunicação na empresa, há culpados? Há culpados. Começa com o chefe, o líder. Porque se ele trata todo mundo daquele jeito, aquilo ali é replicado. Eu não quero ir para a empresa, né? Eu não quero ir para a empresa, eu produzo pelo salário, né? Eu fico pensando no dia de folga, eu não me conecto com a empresa, sabe? Isso aqui não é meu. Então, quando eu tenho o líder que está ali e ele humaniza essa comunicação, aí a gente tem o quê? A gente tem uma tecnologia que dá certo, né? Essa tecnologia que a gente usa. Se tem líder, ele sabe lidar até com essa tecnologia para comunicar. Eu fazia isso nas aulas de teatro. Sabíamos usar a tecnologia de uma forma muito, muito interessante. Depois a gente tem uma questão de tempo, Ana, que é o seguinte. O tempo, essa vida corrida e desesperada, ela não vai fazer com que eu atrapalhe a minha relação com o outro. Eu consigo fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, mas eu consigo fazer isso com qualidade. Quando eu estou lá no chefe, eu faço um monte de coisa e faço de qualquer jeito. Quando eu estou no líder, eu assumo aquilo que eu dou conta. Olha, eu vou fazer esse monte de coisa com qualidade, eu vou comunicar com rapidez e com qualidade, porque rapidez não é sinal de ansiedade. Rapidez no sentido de foco, objetivo. E a gente sabe. Então, esse tempo aí, esse tempo da sociedade, ele não vai me atrapalhar na comunicação. Às vezes eu sei que essa demanda tem que ser rápida. A nossa demanda aqui ela é lenta. Então, eu lido com esse rápido, com esse lento de forma tranquila. O tempo é de extrema importância. Depois a gente tem o quê? A diversidade. Esse líder na empresa, ele sabe lidar com a diversidade. Quando eu falo líder, gente, você pode ser líder sem ocupar esse cargo de líder.
Porque o Rony é líder, mas ele tinha um monte de líder ali no grupo também. Ah, mas eu não ocupo um cargo de liderança, mas você também pode ser líder. Então, antigamente eu tinha tudo para mim, sabe? Eu que comandava tudo. Eu percebendo esses líderes, eu comecei a delegar, falar com ele, Helena, você dá conta de fazer isso, não fica sob a sua responsabilidade. Comecei a delegar e eu vi uma empresa, eu vi um grupo de teatro totalmente independente do Rony. Sabe, os meninos, no dia da estreia do espetáculo, o Rony ficava andando. Fala, vocês precisam de mim aí? Não, Rony, tá ok. E lá na iluminação, precisam de mim aí? Não, Rony, tá ok. No camarim, tá ok, tá tudo ok. Eu tinha uma equipe pronta, sabe? Mas eu estava lá, precisando de mim, gente, eu tô aqui. Isso é liderança. Mas pensando, Ana, que nessa equipe a gente tem pessoas de religiões diferentes, pessoas com sexualidades diferentes, pessoas de cultura diferente, pessoas que os pais são machistas, pessoas que as mães não apoiam, falam, não sei por que você está indo na aula de teatro, que ele não vai te levar para lugar algum. Mas e se a gente levar isso para a empresa? Não sei por que você está trabalhando ali, sabe? Ah, estou trabalhando ali só para pagar minha faculdade mesmo, depois eu vou sair daquele lugar. Então, a gente tem que perceber que essa comunicação, ela tem que ver tudo isso, né? Tem que ver essa diversidade das pessoas que trabalham ali. Aí eu percebo quem é quem e como eu chego em cada um. Não é o meu jeito de comunicar. O Rony é igual um mulher de posto, né? Se amarrar, amarrar as mãos dele, ele bate a cabeça. Mas tem hora que eu vou ter que controlar a minha voz, os meus gestos, porque eu estou chegando perto de uma menina que é extremamente delicada. Como que eu vou chegar? Como que eu vou lidar com ela? Né? Não é o Rony diretor chato, não. Peraí, eu vou pedir alguma coisa. Como eu peço? Entendi. Como que ela funciona? Tem meninos que são objetivos. Eu tenho que usar esse tom de voz aqui. Aqueles mais visuais e mais objetivos. Tem gente que eu tenho que falar, você pode fazer isso, por favor? O que você acha? Tem gente que é dono da razão. Eu falo, olha, pensei da gente fazer isso. O que você acha? Joguei responsabilidade para ele. Então, assim, são ferramentas, Ana. O Rony tem um monte de ferramentas aqui. Ele tá com essa ferramenta, com a mochila aqui de ferramenta. Como é que aquela pessoa funciona? Eu tiro a ferramenta que seja de coach, PNL, teatro e me conecto com a pessoa. Você constrói o rapport, né? Que é o nosso tema da próximo sábado, inclusive. Nós vamos... Isso tudo que nós estamos falando aqui hoje, quem quiser assistir no sábado que vem, eu vou trazer técnicas de PNL para poder aplicar isso. Hoje o Rony está trazendo as dicas de comunicação. Semana que vem eu vou trazer as técnicas. Ah, tá, mas que dica interessante. Como eu faço? Eu vou trazer algumas técnicas para aplicar. Rony, o ator é a humanização na comunicação. Isso pode ser usado dentro de uma empresa? Eu estou fazendo uma pergunta que ela praticamente foi respondida, mas por gentileza, eu quero que você enfatize isso. Tá. Na empresa eu ouço ou eu só falo? Na empresa, eu ouço para entender ou eu ouço para rebater? Ana, a gente não ouve. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Se eu fosse realmente fazer a caricatura da nossa sociedade, tinha um ouvido aqui, 2 bocas aqui. Porque a gente não ouve, a gente não se coloca no lugar do outro. Essa coisa, eu sei, Ana, o que você está passando. Né? Eu me coloco no seu lugar. Não conseguimos nos colocar no lugar do outro nunca. Eu nunca vou saber das suas dores. Eu nunca vou saber o que você passou. Eu posso ouvir a sua história, o ator ele ouve a história do outro para contar essa história. E aí o Rony vai fazer a Ana. Vou lá, eu ouço a sua história desde o início. Não, Ana, foi isso? Eu ouço. Eu ouço para entender, para depois contar a história da Ana. Você pode ir assistir um espetáculo, você pode se emocionar, por mais que eu tentei me colocar no seu lugar, eu não tenho a sua história, eu não tenho a sua cultura, eu não tenho a sua bagagem, eu posso me aproximar um pouco. E a gente não faz isso na empresa. A gente não se coloca no lugar do outro, a gente não sabe a dor do outro, a gente não sabe o que ele está passando, e de repente a gente manda, né? A gente quer ouvir para rebater. Depois que ele terminar de falar isso, eu vou falar isso. Não, o ator, ele ouve para entender. Ele ouve para, talvez, olha, eu discordo de você, mas ele ouviu antes. Então o ator, ele tem um poder de escuta tão grande, ele é um ladrão de histórias. Quando eu falo assim, eu tenho 10 salas num dia.
Você acha que é o mesmo Rony que entra nas 10? São 10 Rones diferentes. Porque eu ouço a primeira sala, ouço a segunda, ouço. Às vezes o Rony Carrasco tem que entrar na quinta sala. Fala, todo mundo. O Rony às vezes entra, cruza os braços e fala: estou esperando há 10 minutos nós nos organizarmos para começar a nossa aula. E até agora nada. Essa voz potente, essa turma só atende dessa forma. Eu entendo. Chega na outra turma, né? Entra e vai, e aí, gente, vamos arrumar a sala? É muito tranquilo. Então, entender como cada sala funciona, como cada pessoa funciona, ouvindo. Ouvindo, e aí percebendo qual é a demanda daquela sala. Rony, não adianta nessa sala você chegar, ô gente, pelo amor de Deus, vamos arrumar essa sala. Não, aqui eu tenho que ser o, né, líder, não gosto de chefe, líder, e falar, olha, essa turma precisa de limite. Então, é ouvir. Ouvir para entender e não ouvir para retrucar. Isso é humanizar, né? É você saber que eu não sou um robô. Eu não posso ter a mesma linha com todos, porque são pessoas, são mapas e territórios diferentes, né? Então, cada um tem uma linguagem que você vai acertar. Rony, o poder da escuta no teatro. O que ele pode nos ajudar numa empresa? Não rotular. Não rotular. A Ana chega de cabelo azul. Que aquilo? O cara chega com chinelo. Tá. Não rotula, não. O cara chega de chinelo e aí? O cara é baixista. Tá. Por quê? O que está atrás daquilo ali? O que está atrás do cara ter vindo de chinelo e não ter vindo de bota? O que está atrás desse comportamento? A gente não rotula nunca. Por que você fez isso? Ana, uma vez eu fui dar uma aula de teatro no Cadeião para estupradores. Imagina o Rony lá dentro. E nesse dia eu quebrei todos os meus rótulos. Por quê? Tá, e aí? Quando eu entrei, não estou defendendo, gente, sabe? Mas são seres humanos e eu quero conversar sobre. Entrei e fui dar na minha aula. Foi uma experiência tão bacana que eu tirei o meu rótulo. E fui percebendo quem era quem ali. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Porque eu estava dentro de uma prisão, né? Tinha coisas que eles poderiam me matar, poderiam. Eu estava lá, vivendo aquela experiência e querendo ouvir. Por quê? Por que será que esse lado animal fez com que você... E eu vi seres humanos que por um lapso sei lá, através de uma loucura, cometeu um grande crime da vida dele. Eu já conversei com prostitutas que as pessoas viram os olhos para ela e a história da mulher é incrível, sabe? A história dela é incrível. Conversei com pessoas LGBTQIA+, não rotular. Todo ser humano tem algo para te ensinar. Eu vou contar a história de um estuprador. Tá, eu vou contar a história de um estuprador e não converso com ele. Por que você fez isso? Aí ele vai falar, eu fui estuprado na infância. Eu era violentado na infância. E aí você vai conversando sobre, meu Deus, então tem esse monte de histórias atrás de você. Então, não estou defendendo o ato. O que está por trás? Então, o ator ele tem muito disso, né? Eu vou contar a história dessa pessoa. Se eu colocar rótulos aqui, eu não vou entender o que está por trás disso, do que ela fez. Aí eu estou falando dessas histórias que a sociedade bane, né? Mas estou falando também de pessoas de sucesso. Posso chegar e falar, Ana, me conta. Não, foi super interessante, de repente você virou estrela. Não, eu sou esse sucesso todo, mas deixa eu te contar a minha história. Ana do céu, olha, eu tinha colocado um rótulo que era muito fácil chegar até aqui, mas ouvindo a Ana, eu falei, não. Então, o ator, ele tem uma pesquisa. Eu vou contar a história do seu personagem. Não concordo com o que ele fez. Não é isso, não é isso, mas assim, eu quero entrar na sua pele, viver a sua história e depois, quando eu sair, eu quero entender melhor o mundo. Então, todo ator, quando ele faz um personagem, ele sai daquele personagem entendendo melhor ele, entendendo melhor o outro, entendendo melhor o mundo. Porque viver selecionando... Aí se eu tiver um grupo na empresa só de gente
Gente igual a mim. Nossa! O ator, ele interpreta diversidade. Então, ele não coloca rótulos, né? E outra coisa, antes da gente contar uma história do outro, a gente tem que perceber como é que a gente funciona. Eu nasci para liderar mesmo, Ana? Eu nasci para ser chefe ou para liderar? Ser chefe, eu mando, cumpro essa... Eu sou líder? Eu dou conta de ser líder? Não, você não sabe trabalhar com gente. Você não gosta de gente. Eu amo gente. Amo pessoas. Amo. Eu sou líder, porque eu amo gente. E aí a pessoa nem sabe como ela funciona, ela nem sabe como a raiva, como o ódio, como a alegria, como a tristeza passa nela, e ela quer liderar. Se ela não sabe como ela funciona emocionalmente, ela vai ser líder, ela vai ser chefe. Então, é disso que nós estamos falando. E eu, na empresa, eu tenho que entender como eu funciono, porque lá tem uma diversidade de pessoas. Tem uma diversidade de pessoas. Espera aí. Tá, não rotulo, que história que está por trás daquela pessoa, tá? Eu consigo me conectar. Às vezes eu não sou o líder, mas eu trabalho naquela empresa, eu consigo conectar com todo mundo porque eu não rotulo. Perfeito, Rony. Só complementando o que você falou, que é maravilhoso, em todos os cursos de liderança que eu fiz, e o último é de liderança feminina, porque eu trabalho numa indústria onde a maioria dos funcionários são homens, onde os gestores são homens. Então, eu tive que estudar a liderança feminina para eu encontrar as minhas forças. Mas mesmo nos que eu já fiz, que não é sobre liderança feminina, a primeira coisa que fala, seja líder de si mesmo. O que é ser líder de si mesmo? Você saber se ouvir, que é isso que você falou, me colocar para fora, me conhecer primeiro. Segundo, na escola a gente não aprendia falando, a gente aprendia ouvindo. Quando a gente está disposto a ouvir o outro, quando a gente está disposto a conhecer o outro, a gente aprende muito mais do que falando. Então, quando você escuta a história do outro, quando você vai se despir de todos os julgamentos que foi o que você fez em todos esses relatos que você deu, você aprendeu. Não é que você perdoou porque você não se colocou na posição de julgador. Quando a gente não julga, e essa é a função de um líder, e essa é a função de qualquer membro da equipe, quando você não julga o seu colega de trabalho por ele ter aquele temperamento que não é o seu, aquele comportamento que não é o seu, se você se despir de qualquer julgamento e apenas ouvir, você aprende muito com ele. Você aprende com os exemplos, aprende a como não ser, porque a gente aprende com os erros dos outros. Ao invés, se você deixa o julgamento de lado para aprender, a gente cresce muito mais. Eu falo que as pessoas arrogantes, elas perdem tanta oportunidade na vida porque elas não escutam. Elas querem sempre falar, falar, falar. E geralmente são os que mais têm problemas internos. É porque eles querem falar, porque eles querem que o outro compreenda a compreensão que falta dentro deles. Então, primeiro é se conhecer, se compreender. Depois, se despir de julgamentos e apenas ouvir. Como ouvinte, a gente aprende muito mais. Muito mais. Eu achei perfeito, assim. Todo dia você tira uma coisa dessa cartola sua aí, que, pelo amor de Deus, essa aí não tem fundo, não. Rony, nós estamos chegando. A Ana Cristina está falando, é sempre ter razão, né? Quem está sempre tentando... Rony, tá cheio de gente nova, olha para você ver. Nosso cafezinho começou comigo e com o Rony. Tem dia que tem duas pessoas tomando café com a gente. Hoje já teve 6, 5, 4, tá que passa a gente. O que eu tô amando é que tá vindo gente nova. Queria mandar um beijinho para a Sandy. A Sandy é lá de Lavras. Ela é de Piedade do Rio Grande, mas mora em Lavras. E ela tá aqui todo sábado. E ela já falou que o sábado que ela não assiste, ela deixa para assistir depois. Pessoal, aí a gente já falou sobre técnicas de vendas. Nós vamos entrar na nossa última pergunta. Então, ó, nós já deixamos. Quem quer fazer uma live shop? Eu trouxe as dicas para preparar uma live para que ela seja uma ferramenta realmente de vendas. O Rony trouxe as dicas para se posicionar atrás das câmeras. Isso pode ser usado para vender, para fazer live, para cursos, para você que é professor, quer dar uma aula online. Ele trouxe dicas preciosas. Nós falamos semana passada, nós trouxemos as dicas de como ter uma boa relação com o seu trabalho, onde eu trouxe um passo a passo curtinho, assim, 5 perguntinhas que o Rony me fez, que foram dicas preciosas para como você se relacionar bem, seja como um gestor ou como um membro da equipe, e fazer o seu trabalho ser realmente importante para você. Hoje nós estamos aqui com essas técnicas de comunicação e é a última pergunta do dia. Rony, costurando tudo que você falou, que foi impecável, você trouxe assim pontos de vista que eu acho que você veio trazer humanização para a comunicação e que é necessário.
tanto para um gestor quanto para qualquer membro da equipe. As pessoas precisam compreender que elas têm que se sentir líder sim, porque é quando liderar é o quê? É você motivar pessoas, é você acolher pessoas, trazer pessoas para si. Então você não precisa ser o gestor de uma empresa para você ser um líder. Você pode ser a única responsável pela limpeza da empresa. Seja líder daquela função. Faça com amor, faça com carinho, traga as pessoas para você. Mas, Rony, como ter uma comunicação eficaz? Bom, se eu tenho consciência de que o outro é um universo, e para eu entrar no universo dele, eu tenho que ter respeito, eu tenho que ser humano, eu tenho que deixar ele à vontade, porque quando eu chego para o outro, Ana, eu tenho que passar a ideia com os meus gestos, com o meu tom de voz, com a minha expressão, de que você chega com a sua expressão e a sua expressão fala, se sinta confortável e à vontade aqui. Se sinta seguro comigo. Eu estou aqui comunicando e você tem que estar seguro. E você pode estar seguro. Eu sempre fiz isso com os adolescentes, com as crianças. Eu treinava com elas, sabe? Treinava com elas. Diferentes crianças. Uma mais emocional, uma mais apimentada, sabe? Eu sempre me conectava com elas. Porque adolescente é um treino, a criança é um treino. Então, dicas. Cada pessoa é um universo. Quando você chega no universo do outro, você tem que, com a sua expressão, falar: comigo você estará seguro. Com os meus gestos você estará seguro. Com o meu tom de voz você estará seguro. A minha comunicação é segura. Outra coisa, cada pessoa fala, Ana, como ela funciona. O seu marido fala como ele funciona. As pessoas da sua empresa falam como elas funcionam. E se você observar, você vai usar aquele manual. Você sabe como a televisão, não estou falando que as pessoas são objetos, mas cada pessoa tem um manual. Ela vai falar para você como ela funciona, assim, se você observar nos detalhes. Eu sei como a minha mãe funciona, sei como a minha irmã funciona. Então, assim, para lidar com essas pessoas, é muito fácil. Por quê? Se eu quero algo e eu vou para o universo delas, né? Quero algo e vai ter um ganha-ganha ali, eu vou para o universo sabendo como elas funcionam. Vou para o universo delas sabendo como elas funcionam. Então, assim, o que a gente tem na comunicação cotidiana é a gente ir para o universo do outro e fazer com que ele entenda a gente do nosso jeito. Ele não é auditivo, ele é auditivo, você está falando, você está gritando. Ele é uma pessoa mais objetiva e você está dando volta. Ele é uma pessoa do toque e você é uma pessoa fechada. Então, como é o outro? E as pessoas estão dispostas a se abrir, a se doar para humanizar essa comunicação? Então, eu gosto das ferramentas de interação. Ferramentas de interação. Qual que você vai usar? Você conhece essa pessoa? Qual que é a ferramenta que você vai utilizar para ela? Mas sempre, Ana, tendo uma relação de ganha-ganha. Eu uso as ferramentas e a pessoa percebe que quando eu me conectei, comuniquei com ela, ela ganhou e eu ganhei. Ela ganhou e eu ganhei. Eu não usei a minha comunicação, as minhas ferramentas, para ganhar dela, né, para passar rasteira nela. Então, eu gosto muito de ferramentas de interação que você vai usar. Então, eu falo que eu lido de forma diferente com cada aluno meu. O professor às vezes falava assim: Rony, como é que você dá conta? Treino. Ana, dica, treine em casa. O jeito que você trata o seu marido, né, se eu for na sua casa, o jeito que você trata o seu marido é um treino para o jeito que você trata a empresa, a Safol. Então, é um espelho. O jeito, eu sempre pensava muito nisso. Eu tenho que ser coerente com a minha família, né? As pessoas têm que ver que na minha família eu sou de verdade, aqui na rede eu sou de verdade, a minha relação de amizade com qualquer pessoa é de verdade, né? De colegas é uma coisa, de amizade é outra. Então, eu tô aberto a fazer usar essas ferramentas para me conectar com o outro. Então, seria isso. E falar que você é um líder. Porque a liderança a gente pode praticar nos grupos que a gente frequenta, na igreja, em casa. Você é líder, né? E como que você está lidando com essa comunicação? Então, assim, eu falo que
perceber como o outro funciona, pedir licença para entrar no universo dela e nunca você perceber que a sua presença incomoda, o jeito de você conversar incomoda, né? E também convido você a não querer entrar no universo de muita gente. Não vale a pena. Você pode passar mal, mas todo mundo quer ter esse contato, essa relação. As pessoas querem que a gente entre no universo delas. E é isso, mas como entrar no universo do outro? Perfeito, Rony. Nossa, maravilhoso. Mais uma vez. Eu quero complementar e finalizar, porque quando você fala, eu fico pensando assim na minha equipe, nos meus clientes de consultoria, de mentoria, e eu sempre penso assim, gente, é por isso que liderança é uma coisa que a gente faz porque a gente ama. Eu não trato ninguém como CPF. São seres humanos com história para contar. Então, uma dica para quem é líder, principalmente, conheça a sua equipe. Se você estiver disposto, e isso vale também, como você disse, para as relações, para as rodas de amigos, para as rodas. Quando você senta num lugar, aprenda a ouvir mais. Quem chega falando demais, eu sou a mais cansada, eu sou a mais feliz, eu sou a mais... São as pessoas que espantam as outras. Quando o líder fala, eu sou, lá na Safol tem uma frase que fica na produção que é fantástica. Não foi eu que coloquei, mas eu acho maravilhosa. Que fala assim, eu não, nós. E é isso. A comunicação é nós. Não se esqueça que o outro tem as suas vivências, que elas são diferentes da sua. Absorva o que você pode absorver. Se é tão diferente de você, só trate com respeito. Só não julgue. Se é difícil conviver com aquela pessoa, eu sou uma pessoa que eu sofri muito na vida por isso. Porque eu tinha que mudar as pessoas. Ou então eu tinha que me encaixar no padrão das pessoas. Hoje eu sou uma mulher livre, porque eu aprendi que eu sempre aprendo com as pessoas. Às vezes até como eu não quero ser na vida. Mas eu me eximo de julgamentos. A comunicação, para ela ser humana, você tem que ser humano. Então, quando você se torna uma pessoa humana, você consegue chegar a qualquer um. Isso sem técnicas. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Sobre como construir um rapport, que é como trazer o outro para o seu universo. Como trazer... Nós vamos falar sobre dicas de relacionamento, convivência, não só no ambiente de trabalho, não só em negociações de vendas, mas no geral. Então, quem quiser acompanhar, a Adriana, do Zitos Tempero, falou assim, eu quero print. Ela está acompanhando, a gente acompanhou nossas lives de quinta. Pessoal, quem chegou agora, vai no nosso Instagram, tem todos os nossos cafezinhos aí da semana passada, desde o primeiro dia. Eu e o Rony, a gente não tem data para parar com o nosso café, porque a nossa ideia do café, para quem não sabe, eu vou contar rapidinho. Eu e ele, a gente tem o hábito de conversar. E a gente só conversa por vídeo, porque o que as pessoas não sabem é que eu e o Rony, nós nos conhecemos na pandemia. A gente nunca deu um abraço, a gente ainda não se encontrou. Eu faço ideia o choro que vai ser, porque eu sou chorona. Vai ser um abraço de meia hora, vai ser tipo 1 minuto para cada mês. Então, a nossa comunicação sempre foi por aqui. E aí tem dia que eu vou tomar um café, eu pegava um café ele também, e a gente ia conversando sobre os temas das lives, das consultorias, porque nós estamos com um projeto maravilhoso que vai sair do papel assim que a gente puder ter contato com as pessoas, porque nós vamos juntos para as empresas, nós vamos misturar as dicas de liderança, técnicas em vendas, customer success, com a comunicação, com a oratória. Então tem coisa maravilhosa aí. Então quem não assistiu às outras, vai lá assistir, são lives curtinhas. A de hoje eu agradeço muito todo mundo que está aqui. Rony, mais uma vez, muito obrigada por todo o conhecimento. Desativa os comentários aí para a gente poder fazer o nosso print do nosso Ana, café. só para falar que as pessoas às vezes estão olhando muito livros para saber lidar com o outro. E o outro, ele já fala como ele funciona. Então, o outro já é uma biblioteca. O outro, ele já te fala, ó, eu funciono assim. Observe o outro. Ouça, não rotule. Que a comunicação é isso. Não queira colocar na sua empresa algo assim, comunicação é algo... Não. O outro vai falar como ele funciona. Ele vai falar como funciona e aí você vai criar uma conexão. Gente, fotinha, tem que tirar os comentários, né? Tira um... Biquinho de blogueira. Beijo, tira aí o print, gente. Marca a gente depois, tá? Eu queria muito agradecer a Ana e falar assim, Ana, eu aprendo muito, né? Conversando com você, eu aprendo muito e para mim está sendo muito interessante porque tem um monte de livros que eu já li e que agora baixam, sabe?
dessas provocações que são feitas. Então, assim, então, de repente eu me pego falando autores, mas eu pego falando autores que funcionaram com os meus alunos, funcionaram com o outro, que eu tenho agora como ferramenta. Tem coisas que não vão funcionar, né? O ser humano ele é único, não cada um tem uma ferramenta que talvez a gente crie a nossa ferramenta, né, para lidar com o outro. E aí é isso. O outro tem muito para te ensinar. Fique de olho nas dicas que ele te dá. Beijo.